Existem 3 pontos, que qualquer pessoa precisa para sair do inglês travado e começar a falar com confiança. Só que nenhum curso ensina isso. E se você ignorar esse vídeo, pode ser que você perca a sua próxima oportunidade. Porque a verdade é simples. Você não precisa de mais vocabulário, muito menos de mais gramática para conseguir falar com confiança em inglês. Você precisa de técnicas específicas. E é isso que eu vou te mostrar agora. Então, como eu te falei, o teu problema não é vocabulário. Porque pensa o seguinte, você conhece várias palavras em inglês, não conhece? Só que qual que é o problema? É que quando você vai falar, parece que dá um branco, parece que você não consegue juntar, fica pegando palavras soltas, né, e soltando assim pra ver se sai alguma coisa. E o teu problema também não é gramática, velho. Esquece gramática. É só você pensar comigo. Quando você vai falar em português, você fica pensando, pô, não, peraí, eu vou falar isso aqui agora, então tem que ser um verbo transitivo direto. Pô, você não fica pensando nisso. Você naturalmente usa a gramática, mas você não precisa conhecer ela. E é possível você fazer a mesma coisa com o inglês. Na verdade, velho, quanto mais regra você fica aprendendo, mais travado você fica. Tu começa um curso online, presencial, você começa a prestar atenção nas aulas, você entende o que o professor tá passando ali, você até entende a regra que ele tá passando, aprende as palavras novas. Só que o que é que acontece? É que depois de semanas, depois de meses ali, você percebe que qual que era o teu objetivo quando você entrou? É que você queria conseguir falar inglês, você queria conseguir se comunicar em inglês. Só que, pô, depois de semanas, depois de vários meses aplicando e se esforçando, você fica, pô, velho, eu ainda tô travadaço, como se fosse o primeiro dia que eu entrei aqui. E isso desmotiva qualquer pessoa, pô. Porque, pô, tu tá se aplicando ali, tu tá fazendo o negócio que o cara passou. Só que você não sente que você tá evoluindo no principal, que é conseguir falar. Então o que é que você precisa? Você precisa de um método que faça você perceber que você tá evoluindo. Ó, só pra tu ter ideia, a maioria dos meus alunos, quando chega até mim, geralmente já perderam alguma oportunidade por causa do inglês. Tinha médico que já perdeu a oportunidade de trabalhar em hospital americano, que já perdeu a oportunidade de trabalhar em cruzeiro, dobrando, triplicando o salário, gerente de qualidade que não conseguia apresentar uma proposta. Já teve engenheiro que foi para os Estados Unidos, estava morando lá, tinha cliente internacional, só que a comunicação dele não era legal, ainda era meio travada, ainda era meio que palavras soltas. O que é que aconteceu? O cliente dele trocou ele por uma pessoa menos competente que ele, só que conseguia ter uma comunicação mais tranquila, mais fluida. E todos eles têm a mesma sensação. Cara, quando eu vou falar, na hora que eu preciso usar aquilo ali, trava, dá um branco. E se esse é o teu caso, se você quer evitar que isso aconteça, presta bem atenção no que eu vou falar aqui agora. O que eu vou te mostrar agora são os 3 pontos que você precisa para sair do inglês travado e começar a se comunicar com confiança em inglês. O primeiro ponto é conexão. É basicamente você conseguir conectar as palavras que você já sabe. Porque, de novo, o teu problema não é ficar aprendendo mais vocabulário. Você precisa saber conectar as palavras que você já sabe. Porque você já sabe várias palavras em inglês. O teu problema é que as que você sabe, você não consegue conectar. E aí você tem aquele sentimento como se você já estudou por um bocado de tempo e você ainda está no basicão, sendo que não é o caso. Então esse é o primeiro ponto, é conexão. Para você conectar as palavras que você já sabe, para conseguir construir frases e perguntas em inglês, sem precisar, e esse é o ponto mais importante, sem precisar ficar quebrando cabeça lembrando de regra gramatical. Há mais de 10 anos, quando eu estava aprendendo inglês, eu comecei a perceber que todas as perguntas em inglês seguem o mesmo padrão. E foi assim que eu criei a técnica que eu chamo de 3 Steps, que hoje eu ensino para os meus alunos. E com ela, você consegue criar qualquer pergunta em inglês em 3 passos super simples. Eu vou fazer com você agora 3 exemplos super simples, só para você entender como que funciona o core, ou seja, o núcleo dessa técnica. E ao invés de eu te ensinar essa técnica de forma teórica, falando quais são os 3 passos, a gente vai fazer isso de forma prática. Vamos usar esse exemplo daqui, ó. E antes da gente começar, rapidamente, só para te lembrar, existem 2 estruturas que são super simples e básicas para você entender no inglês. Primeiro é o famoso verbo to be. O que é o verbo to be? É o verbo ser ou o verbo estar. Você vai lembrar, né? I am, eu sou, eu estou. You are, você é, você está. He is, ele é, ele está e por aí vai. E temos também o que a gente chama de auxiliares. Basicamente, quando a gente está no presente ali, a gente vai usar do ou does. Sendo que does é para he, she ou it. E provavelmente você já lembra disso, porque você já fez algum outro curso de inglês e você viu isso daqui. Mas como é que a gente vai encaixar isso de forma simples? O primeiro passo é você colocar essa pergunta em português e a gente já tem. O que você gosta de assistir? Ela já tá aí. O segundo passo é você colocar ela como se fosse uma afirmação em inglês. Ou seja, tu vai traduzindo ali, se lembrando de algumas nuances. Por exemplo, carro azul em inglês é azul carro, por isso que é blue car, não car blue. Só se lembrar de algumas dessas coisas. Então, ó, vem comigo. Como é que é o que em inglês? É what? Como é que é você? É you. Como é que é gostar em inglês? É like. E assistir em inglês é
watch. E aí quando a gente está entre dois verbos, a gente coloca o to aqui. Super simples. E aqui vem o terceiro passo que é super simples, tá? Se você tem verbo to be, é só inverter, tá feita a pergunta. Se você não tem verbo to be, você adiciona o auxiliar. E qual que é o auxiliar para you? Do. Sempre antes aqui dele, ó. What do you like to watch? Percebe? Então são 3 passos simples que se repetem. Você inclusive pode e recomendo você a fazer, a testar essa técnica aqui. Vamos fazer mais um para você entender ainda melhor. E se a pergunta fosse aqui, ó, como você gosta do seu café? A gente vai seguir exatamente a mesma ideia. Como é que é como em inglês? É how. Você em inglês? You. Gostar em inglês é like. E seu café em inglês? Your coffee. Show? Isso aqui seria a estrutura de afirmação. Mesma ideia. A gente tem verbo to be aqui. O verbo to be para you é are. Ele tá aí? Não tá. Então a gente adiciona o auxiliar. O auxiliar para you é do, sempre antes dele na pergunta. Então, how do you like your coffee? Mas pode estar passando pela sua cabeça, tá, mas isso aí são perguntas super básicas. E se fosse uma pergunta mais complexa? Como, por exemplo, o assunto que é considerado o assunto mais difícil por muitos alunos que tentam aprender inglês por gramática, que é past perfect. Vamos fazer um teste então, pô. Olha a pergunta aí, ó. Você tinha pensado sobre isso antes? É uma pergunta curta, só que envolve o que é considerado um dos assuntos mais difíceis em inglês. Você vai ver que é super fácil com essa técnica. Então, com o True Steps, primeiro passo já tá feito, ó. Você tinha pensado sobre isso antes. Show. Vem comigo, como é que é você em inglês? You. Como é que é tinha em inglês? Ter em inglês é have. Passado de have, had. Como é que é pensado? Eu penso é I think. O passado de think é thought. Sobre isso em inglês, você pode tanto falar about that, como about this, como about it. E antes em inglês, como é que é? Before. Show de bola. E aqui, ó, usando a mesma ideia, tá? Tem verbo to be, o verbo to be para you seria are, ele não tá aqui. Se não tem verbo to be, a gente usaria o auxiliar. Só que pensa o seguinte, a gente tem 2 verbos aí, ó, had e thought. Então, qual que é o verbo principal? É tinha ou pensado? Pensado, né? Porque eu posso perguntar, você pensou sobre isso antes. Então o verbo principal é pensar. Então a gente usa o had aqui como auxiliar. Tá aí a pergunta. Had you thought about it before? Tá feita a pergunta. Isso é para te provar que mesmo com tempos verbais que são mais complexos na gramática em si, você não precisa dela para poder fazer perguntas como essa. Eu te recomendo testar essa técnica. Essa pergunta aqui, ó. Você gosta de ir lá? Tenta montar ela em inglês usando essa técnica que eu te passei. Faz isso nos comentários aqui antes de seguir. Você vê que o teu problema não é vocabulário, não é gramática. Começa com não conheça algumas das palavras que estavam nas perguntas ali. Algumas você conhecia. Só que o problema é a conexão. E você consegue entender como fazer essa conexão, como conectar essas palavras sem ficar pensando em qual é a regra de gramática que tu vai aplicar ali. E isso, obviamente, eu ensino de forma mais aprofundada para quem é meu aluno. Só que tem um segredo aí. A conexão é só um dos pontos. Tu lembra que eu falei que tinha 3? Então, se você corrigir só um dos pontos, isso não vai te levar a falar inglês com mais confiança. Você tem que seguir todos os 3 pontos. E agora a gente entra no ponto 2, que é pronúncia. Aprender pronúncia só é difícil se você tenta aprender do jeito errado. Muita gente acha que pronúncia em inglês é complicado, e eu concordo com as técnicas, com os métodos que a gente vê aqui. É super complicado. Mas, se você aplicar o método certo, você vai ver que é super simples. E, inclusive, te ajuda, porque pensa o seguinte, se você pratica do jeito certo, você começa a perceber que você gosta mais da sua voz em inglês. Aí, naturalmente, você tende a falar mais inglês, porque você gosta de como você está soando, você tende a começar a falar mais. Se você fala mais, você pratica mais, naturalmente você começa a melhorar mais e perceber essa evolução. Naturalmente, quando você for falar de novo, você vai gostar ainda mais da sua voz, isso vai começar a gerar mais confiança. Você percebe o loop que isso cria? Inclusive, eu vou falar sobre isso de forma mais aprofundada num próximo vídeo, onde eu vou falar sobre a quebra de um loop, que te deixa travado em inglês, que deixa a tua pronúncia ruim em inglês. Então já clica assim em se inscrever aqui, porque no próximo vídeo eu vou te falar como que você quebra esse loop de ter essa pronúncia ruim hoje. Mas o segundo ponto aqui, que é a pronúncia, não é sobre falar perfeito, é sobre falar de um jeito que as pessoas entendam. E isso inclui adicionar na sua fala pronúncias que existem, que são reais, de sotaques reais em inglês. Só que nesse vídeo aqui eu quero falar de um som específico que pouquíssimas pessoas aqui no Brasil falam e que muitos professores de inglês aqui no Brasil erram. Você vai começar a perceber isso. Só que se você acertar, melhora a tua fala em 60% só em acertar esse som, que é o som do I em inglês. Esse som, ele muda tudo, porque ele tá presente em todos os sotaques, velho. Só em você consertar esse som, você já vai perceber uma evolução, porque você já vai começar a perceber que tua fala tá bem melhor. Pra você entender o som do I, você precisa entender um negócio. Se você vem no alfabeto em inglês, é A,
B, C, D. E qual que é essa daqui? I. Então, o som da nossa letra I, ele tá onde em inglês? Na letra E, pô. Ah, Igor, quer dizer então que o som do I em inglês, ele não é igual ao nosso I nunca? Nunca. Na verdade, o som do I em inglês, ou ele vai ser... E aí os professores de fonética de plantão, vocês vão me odiar, mas eu não tô nem aí, porque a minha mensagem não é pra você. A ideia aqui não é a gente aprender a parte linguística, a parte gramática que funciona por trás do inglês. É a gente identificar padrões e ter uma metodologia que ajuda a gente a aplicar isso de forma simples, rápida e que a gente perceba que a gente está evoluindo. Essa é a ideia. Então, o som do I em inglês, ou ele vai ser o que a gente já conhece, que é o I, ou ele vai ser o que é perto do nosso E. O Ezinho com acento circunflexo. E. De novo, o som do nosso I está na letra E em inglês. É por isso que comer em inglês é eat. Por que é eat? Por que tem esse som de I? Por causa da letra E. A, B, C, D, E. Então, eat. É por isso. E é assim que a gente diferencia eat do pronome it. Da palavra isso. It. Repete comigo, ó. Eat. It. Tu percebe a diferença? Eat, it. É bem óbvio agora que eu tô falando pra você, né? Eat, it. Porra, é muito óbvio, real. É assim que a gente diferencia também palavras que começam a confundir você e confundir as outras pessoas quando você fala e você não diferencia isso. Ó. Sair em inglês é leave. Só que morar em inglês, que é a mesma pronúncia, a mesma palavra escrita de ao vivo, mas aqui no sentido de morar, live. Olha só, repete comigo. Live, live. De novo, leave, live. Por quê? A letra E tem som de I, a letra I tem som de E. Leave, live. Percebe a diferença? Você vê como fica mais claro agora? Se você pega pés em inglês, é feet. Repete comigo, feet. Por quê? Letra E, A, B, C, D, E, feet. Que é diferente, fitness. Sabe que você vai pra academia e diz, I'm fitness. Não é fitness, fitness. Então aqui, ó, repete comigo, feet, fit. Feet, fit. Por exemplo, essa frase aqui, ó. Vamos supor aqui que você comprou um molde para algum produto que você está fazendo na sua empresa e ele tem que encaixar perfeito. E aí você chega, o gerente de qualidade fala, cara, eu não acho que vai encaixar. O que ele falaria aqui nesse caso, em inglês? Muita gente ia falar, man, I don't think it will fit. Tá errado, pô. Não é assim. Som de I tem som de E, o I tem som de E. Vem comigo aqui, ó. Man, I don't think... Cara, eu não acredito que vai encaixar. Man, I don't think. Ó, o I com som de E. Think, e não think. It, e não it. Will, de vai, e não will. E fit, de encaixar, e não fit. Então aqui, ó, fica man, I don't think it will fit. Então, man, I don't think it will fit. Então tu pega e olha, man, I don't think it will fit. Saca? Você vê como já dá um ar super diferente na sua pronúncia só em acertar esse som. Pois aí, a maioria dos professores de inglês não falam nada sobre isso. Agora, na verdade, isso daqui é quase uma maldição, tá? Porque aí, da próxima vez que você for assistir um vídeo, assistir uma série em inglês, você vai começar a perceber isso daí. Tu vai começar a notar os is com som de E. Você pega leite em inglês, não é milk, é milk. Tu percebe como só uma pronúncia em específica, velho, já deu uma diferença gigantesca na pronúncia. Isso é só um dos pontos, uma das pronúncias que eu ensino, dentro de todo um âmbito que é esse segundo ponto, que é a aplicação de pronúncia. E você vê que não é difícil aprender, é simplesmente a forma como é ensinado que vai fazer você ou sentir que você está evoluindo, ou sentir que é mais complicado do que deveria ser. Só que a gente não para aí, você não pode parar aí. Porque você começa a entender como é que é a conexão a partir do primeiro ponto, você começa a entender como é pronúncia, e de novo, eu só ensinei uma das técnicas de conexão, eu só ensinei uma das pronúncias. E você já vê a diferença que isso faz. Se você entende esses dois, você obviamente já vê uma melhora significativa, só que isso ainda não resolve teu problema. Porque, de novo, você quer sair de uma pessoa com inglês travado a conseguir se comunicar com confiança, porque você quer ter reuniões em inglês, você quer falar com clientes em inglês e não perder eles para pessoas menos capazes. Você quer conseguir fazer uma entrevista em inglês sem travar e mostrar confiança. Você quer fazer uma apresentação de um projeto, de uma pesquisa, de um caso em inglês. Ou simplesmente você quer viajar em inglês sem ficar dependendo de tradutor, de IA, para ficar toda hora traduzindo o que a pessoa fala e ser levado como aquele turista perdidão. Você quer conseguir ter confiança. E para resolver o teu problema completamente, você precisa do terceiro ponto, que é automatização. Eu sempre falo desses três pilares, tá? Primeiro você precisa recognize, que é reconhecer e conseguir perceber.
understand how to do, que é entender como fazer. E terceiro, você precisa colocar no automático, porque se você toda hora tá pensando na pronúncia, pensando qual palavra você vai usar, cara, você vai passar 30 minutos pensando e 2 falando. E não é isso que você quer. Então, no terceiro ponto, você precisa aplicar técnicas que coloquem a conexão e a pronúncia no seu automático, para que quando você estiver falando inglês, você não precise pensar se você está falando bem, ou se você está usando as palavras certas, ou se você está conectando e sendo entendido. Você vai ter certeza disso, porque já vai estar no seu automático. É que nem agora, eu estou falando em português com você, eu não estou pensando. Você pensa em inglês. Quando você está falando em português, você fica pensando, cara, será que eu estou soando bem? Será que a pronúncia... Você não pensa, né? Você só fala e você tem certeza que a pessoa está te entendendo. Isso é o que a gente quer aplicar em inglês. O segredo é colocar tanto a conexão como a pronúncia no automático. É aí que seu inglês começa a fluir. E é aí que você começa a criar um outro loop que te gera uma confiança absurda. Porque você tem certeza que você está conectando tudo corretamente, que você está se expressando como você quer se expressar. E, obviamente, que você está falando de um jeito que as pessoas te entendem perfeitamente. Para isso, você precisa das técnicas certas para pensar e conseguir responder em inglês naturalmente. Então, esses 3 pontos são o que transformam e te levam do inglês travado a conseguir falar com confiança. E o segredo aqui, velho, é que você não precisa de anos para conseguir ter esse resultado. Você consegue em semanas ou em poucos meses. A diferença entre ficar travado e começar a se comunicar com confiança é simplesmente um método que você vai aplicar. Não é sobre quem estuda mais, não é sobre quem tem mais vocabulário, não é sobre quem conhece mais gramática. É simplesmente quem aplica um método mais eficiente. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal. O próximo vídeo vai ser magnífico, porque eu vou te trazer como quebrar um ciclo que já está implantado no seu cérebro agora, que faz você ter uma pronúncia ruim em inglês, que faz você ter essa sensação de que, caraca, minha pronúncia é uma bosta. Então fica ligado, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre como quebrar esse ciclo. Se você não comentou nada ainda, me diz aqui abaixo qual foi a oportunidade que você já perdeu, algum momento que você se sentiu mal porque você não conseguia se comunicar com confiança em inglês. Well, I hope to see you in the next one. Take care.